Olá, gente, vamos para mais um vídeo de física. Nesse vídeo, nós vamos estudar a função horária das posições do movimento uniforme e vamos responder alguns exercícios. Estas aulas, elas são destinadas e têm um foco nos estudantes do primeiro ano do ensino médio. E nesses exercícios, nós vamos tratar, por exemplo, de encontro de móveis, de ultrapassagem, ver como se comporta o trem ultrapassando um sinaleiro ou uma ponte, certo? Vamos lá. Bom, um automóvel viaja por uma rodovia. Seu movimento obedece à seguinte função horária dos espaços. S é igual a 75t mais 2, com S em quilômetros e t em horas. Determine. Vejamos algumas considerações acerca da função dada na questão. S é igual a 75t mais 2. E aí, nada de diferente, nada de estranho, eu já tenho e já sei o seguinte, que a função do movimento uniforme é S igual a SO mais VT. E comparando a função dada com essa função de baixo, eu já sei que a posição inicial é 2 km e a velocidade é igual a 75, porque o número que multiplica o t é a velocidade. Então, comparando as funções, analisando as funções, eu já tenho duas informações, posição inicial e velocidade. Outra coisa interessante que eu gostaria que vocês prestassem atenção é que a questão diz, e é isso mesmo, que essa função estuda o movimento de uma partícula. Em momento algum está dizendo aqui, essa função diz que o móvel estava parado e iniciou o movimento. O que ela diz é que esse móvel, essa partícula, já tem uma certa velocidade, inclusive uma velocidade constante de 75 km por hora. É importante entendermos isso, porque é muito comum as questões pedirem assim, calcule o ponto de partida da partícula. E aí fica entendido que esse ponto de partida é onde ele estava parado inicialmente e começa o movimento. Só que não pode ser, porque para essa partícula iniciar um movimento e atingir essa velocidade de 75, essa partícula precisa acelerar. E nesse momento da aceleração, eu tenho um movimento que não é caracterizado por essa função do primeiro grau. Essa função do primeiro grau é para o movimento uniforme, ou seja, eu tenho uma velocidade constante e essa velocidade não varia nem para mais e nem para menos. Mas então, quando eu digo que t é igual a zero, o que é que eu estou calculando? Não é a posição inicial? Sim, é a posição inicial referente ao estudo do movimento. É a posição inicial que, quando você começa a estudar o movimento dessa partícula, você se encontra naquele momento. Por exemplo, quando t é igual a zero, aqui eu observo, se t for zero, 75 vezes zero é zero, eu tenho posição inicial 2, como já visto aqui. A posição inicial é 2, não significa que o carro, vamos pensar num carro, não significa que o carro estava parado, você entrou no carro, ligou o carro e saiu daquela posição. Não, você estava observando o movimento, você começa na posição 2. Esse veículo está na posição 2 quando você começa a observar o movimento. É o mais coerente a se pensar. Vejamos, você tem um carro aqui, você diz que ele está parado no tempo zero. Bom, normalmente o tempo zero significa o tempo que você inicia a observação do movimento. Você zera o cronômetro para registrar um fenômeno. Então o tempo zero é onde começa a observação. E nesse tempo zero, a velocidade é zero. Se você afirma isso, você está dizendo que para chegar na velocidade 75 km por hora, precisou de uma certa aceleração. Então esse intervalo de tempo aqui, até atingir a velocidade de 75 km por hora, não pode ser representado por essa função. Porque quando envolve aceleração, a função de estudo do movimento já é outra, já não é mais essa do primeiro grau. Então o que eu tenho que entender é que essa função aqui já considera uma velocidade, eu já tenho a velocidade. Já estou dizendo que a partícula tem certa velocidade.
como ocorreu essa velocidade? De onde ele vem com essa velocidade é o que menos importa. Existem situações na física que eu estudo o movimento e já digo que aquela partícula tinha uma velocidade inicial. Normalmente nos lançamentos, quando eu estudo lançamento oblíquo, lançamento horizontal, eu posso considerar uma velocidade inicial. Mas a função que eu uso para representar o movimento não é essa daqui. Vamos só adiantando, seria a função do segundo grau, que descreve um movimento uniformemente variado, que tem aceleração. Portanto, eu não posso dizer que com essa função, esse evento aqui aconteceu. Não, essa função é a partir desse momento que ele já tem essa velocidade e segue com essa velocidade constante. Aí eu posso estudar o movimento dessa partícula obedecendo a função dada. O mais coerente é você imaginar o seguinte, que você começou a estudar esse movimento na posição 2, quando esse automóvel estava no quilômetro 2, e ele passou a essa velocidade, 75 km por hora. O que aconteceu aqui atrás, quando ele estava parado, de onde ele veio e começou o movimento, isso não importa. Pense comigo, digamos que você está sentado na frente da sua casa, a sua casa está no quilômetro 2, referente ao início da rua ou da avenida que tem a origem 0. Então a sua casa está aqui e você observa um carro passando. Esse carro já vem lá de trás, não importa quando ele estava parado, quando ele iniciou o movimento, de onde ele vem. Por quê? Porque o momento da sua observação, você está no quilômetro 2, então você começa a observar esse veículo no quilômetro 2 e ele já tem uma velocidade de 75 km por hora. E aí ele passa e você continua observando esse veículo até ele sumir. Enfim, ele continua o movimento com essa velocidade constante, ele não acelera nem freia, por exemplo, vamos pensar assim, porque esse movimento é assim, é uniforme, velocidade constante. E você observa o movimento quando t igual a 0, porque você zerou o cronômetro para observar esse movimento. Quando você zera o cronômetro, você tem posição inicial 2, e você observa até um instante de tempo, até que ele suma da sua possibilidade de visão. Portanto, pensar assim é o mais coerente. E aí a questão pede, letra A, o espaço relativo à posição de saída do automóvel, ou seja, para t igual a 0. Olha, nós acabamos de ver isso. A posição de saída. Se eu admito que saiu daquele ponto, essa função não vai descrever esse movimento, porque ele precisa atingir aquela velocidade de 75 km por hora e para isso precisa acelerar. Eu vou entender esse ponto de partida como sendo a posição inicial, aquela posição que eu inicio a minha observação do movimento. Então, quando t igual a 0, eu tenho o seguinte, S de 0 é 2 mais 75t. t igual a 0, eu coloco 0 no lugar de t e tenho 75 vezes 0, que dá 0. E aí eu tenho a posição inicial como sendo 2 km. E isso nós já vimos no slide anterior, sem precisar cálculo nenhum, só comparando as funções. O espaço relativo à posição ocupada pelo automóvel 1 hora após a sua partida. Basta que eu calcule o S para 1 hora, é o S de 1. Então, no lugar do tempo, eu coloco 1. S de 1 é igual a 2 mais 75 vezes 1. 75 vezes 1, 75, mais 2, 77 km. Então, após 1 hora, ele está na posição 77. E o espaço relativo à posição ocupada pelo automóvel 5 horas após a sua partida. Basta que eu calcule o S de 5. Na matemática, eu estaria calculando o F de 1, o F de 5 e o F de 0. Porque é uma função que a gente utiliza e como sendo função, vale tudo que você aprende lá na matemática. Só que aqui na física eu trabalho com símbolos específicos da física. S para representar o espaço, T, o tempo, e aí eu não trabalho mais com X e Y aqui. Vamos ver a imagem para compreender o que está acontecendo. Então, quando eu começo a observar, a estudar o movimento desse carro, por exemplo, quando t igual a 0, ele está na posição 2, é a minha posição inicial, a posição inicial do estudo
desse movimento. Quando t igual a 1, ele está na posição 77. E quando t igual a 5, ele está na posição 377. Essas posições em quilômetros. Quilômetro 2, quilômetro 77 e quilômetro 377. A velocidade positiva, movimento progressivo. Então, o veículo ele anda da esquerda para a direita, no sentido positivo da trajetória. Dizer que ele anda no sentido positivo é dizer que ele anda no mesmo sentido que a trajetória está apontando. E normalmente nós adotamos o sentido da trajetória para a direita. Na letra D, ele pede o deslocamento escalar do automóvel entre T 1 hora e T 5 horas. Então vejamos. Na imagem, eu já observo que entre o instante t igual a 1 e t igual a 5, eu tenho um deslocamento de 300 km. Isso acontece porque eu faço o seguinte. ΔS entre esses dois instantes é 377, que é a posição final, no instante t igual a 5, menos 77, que é a posição inicial, no instante t igual a 1. Então, isso me dá um deslocamento de 300 km. Letra E. Quantas horas após ter iniciado o movimento, o automóvel está passando pela posição dada através do espaço S igual a 62 km? Nessa questão, o que eu quero saber é qual é o tempo, qual é o instante que eu vou estar aqui na frente, na posição 602. Então, vejamos. Eu posso dizer o seguinte, que 602, que é o espaço que eu quero estar, que eu já sei, ele obedece à função que já foi dada, 75t mais 2. E resolvendo essa equação, eu tenho o seguinte, 602 menos 2 é igual a 75t. Logo, o tempo vai ser dado por 600 dividido por 75, que corresponde a 8 horas, e eu posso visualizar isso aqui na imagem. Quando t for 8 horas, esse instante aqui, este veículo estará passando no quilômetro 602 e continuará seguindo viagem. Próxima questão. Dois móveis partem simultaneamente de dois pontos de uma reta, separados por uma distância de 15 metros, percorrendo-a na mesma direção e em sentidos contrários, com velocidades constantes e iguais a 2 metros por segundo e 3 metros por segundo. Vamos considerar o seguinte, vamos considerar um ponto aqui na frente desse veículo e um ponto na frente desse veículo. Por que um ponto? Porque um ponto tem suas dimensões desprezíveis, é uma partícula. E quando esses móveis se encontrarem, o que vai acontecer? Olha só, vamos ver? Eles se encontraram aqui, e quando eu considero um ponto, eu vou dizer que tanto o ponto que representa o veículo vermelho e o ponto que representa o veículo azul estão na mesma posição, eles se encontraram. Vejamos. O veículo A descreve um movimento progressivo, a gente já viu. Por que progressivo? Porque eles estão em sentidos opostos. E eu disse que o A sai da esquerda para a direita, ou seja, no sentido positivo da trajetória. E o veículo B está com movimento retrógrado. Ele vem da direita para a esquerda, no sentido contrário da trajetória. Agora eu vou escrever as funções de cada veículo. Vejamos. A função de A, ou S de A, é dada assim, 0 mais VT. Por que 0? Porque saiu da posição 0. E aí eu tenho que fica resumido em VT. Então, portanto, S de A é igual a 2t, porque a velocidade de A é 2, segundo o enunciado. S de B é 15, porque parte da posição 15, posição inicial, menos VT. Por que menos? Porque ele está com movimento retrógrado e sua velocidade é negativa. Então, fica 15 menos 3t. Eu já tenho as funções de cada partícula. Ou seja, eu já tenho as funções que descrevem o movimento de cada uma delas. Como eu já tenho as funções e sei que elas se encontraram, então no encontro, que já está dizendo aqui, a posição de A é igual à posição de B. E aí eu pego as funções que representam esses movimentos e igualo. Eu vou dizer que S de A é igual a S de B.
Aí eu tenho 2t é igual a 15 menos 3t. Resolvo a equação, eu tenho que 5t, porque, olha só, 3t passa para cá positivo, eu tenho 5t é igual a 15. T é igual a 3 segundos. Então, eu descobri que esses veículos eles vão se encontrar após 3 segundos. Letra B pede a posição do encontro. Veja só, qual a posição do móvel A no encontro? Se a função que dá o espaço, a posição é 2t, e foi gasto 3 segundos, basta eu substituir. S de A é igual a 2 vezes 3, que é o tempo do encontro. Então, a posição de A é 6 metros. Essa posição é considerando a origem dos movimentos, que eu disse que é zero. Então, quando se encontram, eu tenho que a partícula A, o móvel A, está em relação a essa origem zero aqui, está a 6 metros. E o móvel B? Vamos ver? Eu tenho que S de B é 15 menos 3t. Então, S de B é 15 menos 3 vezes 3, que é o tempo. S de B é igual a 15 menos 9. E aí eu tenho que S de B é igual a 6 metros. Mas é claro, galera, se eles estão na mesma posição, eles estão aqui. Os dois pontinhos que eu adotei se encontraram aqui. Então, eles estão numa mesma posição em relação a essa origem. Agora, claro que o carro azul, ele anda, se desloca 6 metros. E o carro vermelho, ele se desloca menos 9. Por que menos 9? Repito, movimento retrógrado, tá? O deslocamento é negativo. E de 15 aqui, para chegar a 6, ele deslocou 9 metros. Mas as posições são iguais, tá? As posições são iguais em relação à origem que eu adotei como zero. Vamos ver agora essa questão de trem. Um trem de 200 metros de comprimento tem velocidade escalar constante de 72 km por hora. Determinar o tempo gasto para passar uma ponte de 50 metros de comprimento. Quando temos questões que envolvem trens, que é um corpo extenso, eu vou adotar um ponto em qualquer lugar do trem, ou na traseira, ou na dianteira do trem. Tanto faz, não vai alterar a questão. Lembre-se que o trem tem 200 metros e a ponte tem 50 metros. Então, olha só, eu vou adotar esse ponto aqui, eu vou observar esse ponto aqui, certo? Eu observando esse ponto, vamos ver o que acontece quando o trem começa a atravessar a ponte. Olha só. Quando o trem termina a ultrapassagem da ponte, esse ponto aqui, esse ponto pequeno aqui, ele percorreu essa distância aqui da ponte e acabou percorrendo o comprimento total do trem também. Porque o trem só ultrapassa a ponte quando o fundo do trem passa do limite da ponte. Então, essa partícula aqui percorreu 50 mais 200, percorreu 250 metros. A velocidade do trem já foi dada, 72 km por hora. E aí eu divido por 3,6, já foi visto em slides anteriores, que eu tenho 20 metros por segundo, que é a velocidade do trem. Por que eu converti para metros por segundo? Porque eu tenho as distâncias aqui e o comprimento do trem em metros. Então vamos lá. Eu tenho que função horária do trem é posição inicial do trem mais velocidade do trem vezes tempo. S é igual a SO mais VT. E aí eu tenho o seguinte, que posição do trem é dada por, eu vou adotar a origem como zero, porque a questão não dá, e quando não dá eu facilito a minha vida. Então é 0 mais 20 vezes T, velocidade vezes tempo. A função do trem fica assim, S é igual a 20t. E aí, eu tenho o seguinte, para eu calcular a velocidade, eu tenho que considerar o comprimento do trem mais o comprimento da ponte. Ou seja, essa partícula que eu observei, esse ponto aqui ou esse ponto aqui, ele andou 200 mais 50, 250 metros. E aí eu posso dizer o seguinte, que 250, a posição, é igual a 20t. Porque eu já tenho a posição que foi andada, que foi percorrida, eu tenho a velocidade, eu quero achar o tempo que faz isso acontecer. Então, basta que eu divida 250 por 2
Aí eu descubro que depois de 12,5 segundos, esse trem atravessa essa ponte. Sigamos. Próxima questão. Em uma estrada, observam-se um caminhão e um jipe, ambos correndo no mesmo sentido. Suas velocidades são, respectivamente, 54 km por hora e 72 km por hora. Na data zero, o jipe está atrasado 100 metros em relação ao caminhão. Determine o instante em que o jipe alcança o caminhão. Letra B. O caminho percorrido pelo jipe até alcançar o caminhão. Então, vejamos. A questão não diz se eles estão vindo da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. O que é que eu faço? Eu digo que ambos estão com movimento progressivo, que aí facilita a minha vida. Eu fujo dos números negativos. E aí eu considero velocidade positiva para o jipe e para o caminhão, porque ambos estão no mesmo sentido. E aí eu vou dizer que parte de zero. Por que de zero? Porque a questão não diz e eu adoto zero. E eu converto as velocidades para metros por segundo. Basta dividir por 3,6 cada uma delas. Por que eu converto as velocidades? Porque aqui na questão, no enunciado, fala que o jipe está atrasado, está atrás do caminhão 100 metros quando ele parte. Então, normalmente, é mais ideal, é o que a gente sempre faz, converte as velocidades para metros por segundo, para ficar na mesma linguagem da distância ou do deslocamento. A função do caminhão, eu escrevi assim, S do caminhão, SC é igual a 100 mais 15T. 100 porque quando o jipe parte, quando começa o estudo desse movimento, dessa situação, o caminhão está na frente do jipe 100 metros. Então, a posição inicial é 100 e a velocidade é 15. Então, 100 mais 15T. E aí eu tenho o seguinte, no momento que o jipe alcança o caminhão, eu vou dizer que eles estão lado a lado, na mesma posição. E aí eu posso afirmar que a posição do jipe é igual à posição do caminhão, tá? Dizendo isso, eu pego e igualo as funções. 20t é igual a 100 mais 15t. 20 menos 15, 5t, é igual a 100. E t é igual a 100 dividido por 5, que é igual a 20 segundos. Ou seja, após 20 segundos, o jipe alcança o caminhão. E aonde é que esse alcance acontece? Basta eu calcular a posição do jipe. Vejamos, S de J é igual a 20t. Como levou 20 segundos, eu descubro que a posição do jipe em relação à origem, que eu adotei como zero, é 400 metros. Portanto, o jipe percorre uma distância de ΔS, que é igual a D, porque o deslocamento é igual ao caminho percorrido, porque eu estou considerando uma trajetória retilínea, e eu tenho 400, que é a posição final, que é a posição quando ele alcança o caminhão, menos a posição inicial. Então, eu tenho um caminho percorrido de 400 metros até alcançar o caminhão. Dois corredores partem em sentidos opostos e no mesmo instante dos extremos de uma pista retilínea de 600 metros de comprimento. Sabendo-se que suas velocidades são iguais a 8,5 metros por segundo e 6,5 metros por segundo, calcule depois de quanto tempo a distância entre eles é de 450 metros. Então, inicialmente, eu tenho a seguinte situação. Imagine dois corredores. Eles vêm em sentidos opostos. Então, eu vou adotar, claro, a origem como zero. Esse corredor A está na origem das posições. E o corredor B está a 600 metros da origem, porque eles estão com a distância de 600 metros. Tá? Então, eu tenho a velocidade A positiva, a velocidade B negativa, A com movimento progressivo e B com movimento retrógrado. O que a questão quer saber é isso. Em que momento isso aqui vai acontecer? O que vai acontecer? Eu tenho que o corredor A e o corredor B estão correndo um de encontro ao outro. Vai chegar um momento que a distância que era de 600 metros vai passar a ser 450 metros. E é isso que eu quero saber. Em que momento isso vai acontecer? Para isso, é claro, eu vou escrever as funções de cada corredor. Então, o corredor A eu chamo de SA e
a função horária é VT, 8,5T, porque a posição inicial é 0. O corredor B, eu chamo de SB, escrevo 600 menos 6,5T. 600 porque a posição inicial é 600, então é SO, menos porque a velocidade é negativa, ele tem velocidade negativa, ele está contra o sentido da trajetória, e menos 6,5T. Escrevendo, eu vou querer saber o seguinte: quando é que a posição de B menos a posição de A dá 450? Porque vejamos, olha só, nessas condições aqui, eu tenho o seguinte, que eles vão estar nessa situação. E nessa situação, o corredor A já andou uma certa distância que eu chamei de SA, certo? E o corredor B também já andou a certa distância, mas que está nessa posição de 450 em relação ao corredor A. Então, preste atenção, o corredor B está a uma certa distância do ponto de origem. E se da posição que B está em relação à origem, eu tirar esse pedaço aqui, que corresponde à posição do corredor A, eu tenho que a distância entre eles é de 450 metros. Esse 450 nada mais é que, nesse momento, SB menos SA. E aí eu escrevo assim a minha função, afirmando que ela é igual a 450. E resolvendo, eu tenho, quem é SB? SB é 600 menos 6,5T. Menos SA. Quem é SA? 8,5T. E isso vai dar 450. Resolvendo, eu vou juntar os termos semelhantes e aí eu coloco 600 menos 450 é igual a 150 e ambos os termos aqui eu passo para o outro lado e aí eu fico somando, porque eles passarão positivo. 6,5 mais 8,5, 15T. Então, o tempo é de 120 dividido por 15, que é igual a 10 segundos. Então, após 10 segundos, eles estão a uma distância um do outro de 450 metros que a questão pediu. Próxima questão. Um batalhão de infantaria sai do quartel para uma marcha de exercício às 5 horas da manhã, ao passo de 5 km por hora. Depois de 1h30, um soldado sai do quartel de jipe para levar uma informação ao comandante da marcha, ao longo da mesma estrada e a 80 km por hora. Quantos minutos o soldado levará para alcançar o batalhão? Bom, depois de 1h30 ou 1,5h, eu tenho a seguinte situação. Então ele sai de 0 e, no sentido positivo da trajetória, com velocidade de 5 km por hora, que me permite escrever a sua função horária. Então, S do batalhão é 5T. Isso nesse momento, no momento que ele sai, tá? Então, se S é igual a 5T, e depois de 1h30, eu concluo que ele está na posição 7,5. Vejamos aqui, então, ele sai do quartel e a essa velocidade, depois de 1h30, ele estará nessa posição. Eu não precisaria calcular a posição assim, bastaria eu calcular o deslocamento. Eu poderia fazer que o ΔS, que ele já percorreu nesse tempo, é velocidade vezes tempo. É o que acabou acontecendo aqui, porque a posição inicial é 0, então fica assim mesmo, velocidade vezes tempo. E aí eu tenho 7,5. Bom, considerando o diagrama, eu vou ter as seguintes situações. A partir do momento que o jipe sai do quartel, eu começo a analisar o seguinte. A posição, a função horária do batalhão é dada da seguinte forma, 7,5 mais 5T. Então, olha só, quando o jipe sai do quartel, o batalhão já está aqui nessa posição. Por isso que a sua função agora é 7,5 mais 5T, que é a sua velocidade. E o jipe sai da posição 0, não tem posição inicial, mas sai com a velocidade de 80. Então, S do jipe é igual a 80T. Quando o jipe alcança o batalhão, a posição do jipe é igual à posição do batalhão. E aí, como eu igualei, eu vou dizer que 7,5 mais 5T, que é a posição, que é a função horária do batalhão, é igual a 80T, que é a função horária do jipe no momento do encontro. E resolvendo isso aqui, eu tenho 7,5 e junto os termos semelhantes, 80T menos 5T, 75T.
Então, o tempo é 7,5 dividido por 75, que corresponde a 0,1 hora. 0,1 H não me diz muita coisa, então eu converto em minutos. Então, 0,1 vezes 60 me dão 6 minutos. Próxima questão. Qual é o tempo gasto para que uma composição de metrô de 200 metros a uma velocidade de 180 km por hora atravesse um túnel de 150 metros? Dê sua resposta em segundos. Vamos lá. O que é que eu tenho? Eu tenho essa composição de metrô, tá? Que tem 200 metros, vai atravessar um túnel de 150 metros. Então eu adoto um ponto qualquer nesse metrô, ou na traseira, ou aqui na dianteira, e observo quando esse ponto atravessa esse túnel. E claro que, como já visto nas questões anteriores, eu considero que no momento da travessia, esse ponto ele percorre o comprimento do túnel e o comprimento do próprio trem, do próprio metrô. E aí eu tenho que a velocidade média é dada por 180 dividido por 3,6, porque eu vou converter em metros por segundo. Então eu tenho 50 metros por segundo, é a velocidade desse metrô. Na sequência, eu tenho que a função horária do metrô é dada por 50t, porque é sua velocidade vezes tempo, e a minha posição inicial é zero, porque eu admiti que esse ponto sai da posição inicial. Então, eu estou considerando essa questão, na verdade, o ponto na traseira do trem. Então, ele sai da posição zero, e com isso, eu tenho a função do metrô é igual a 50t. Na travessia, eu tenho que esse ponto aqui, ele percorre 350 metros. Então, ele está na posição zero, e depois que ele atravessa, ele vai estar na posição 350 metros. E isso acontece da seguinte maneira: 50t, porque obedece essa função horária, esse movimento obedece a essa função horária, 50t é igual a 350. Então, t é igual a 350 dividido por 50, que é igual a 7 segundos. Mais uma questão de trens. Uma composição ferroviária com 19 vagões e uma locomotiva desloca-se a 20 metros por segundo, sendo de 10 metros o comprimento de cada elemento da composição. Qual é o tempo que o trem gasta para ultrapassar um sinaleiro e uma ponte de 100 metros de comprimento? Vejamos, eu tenho a seguinte situação, um sinaleiro. Eu tenho um trem de comprimento 200 metros, tá? Aqui ele começa a ultrapassar o sinaleiro e ele termina a ultrapassagem. Então, se eu adoto esse ponto aqui na frente, depois que ele ultrapassa, é claro, ele percorre o seu próprio comprimento. Bom, na verdade, eu adoto um ponto aqui na traseira do trem, que não muda nada, continua a mesma coisa, e depois que ele atravessa esse sinaleiro, eu considero aqui como origem das posições, esse ponto ele percorre uma distância equivalente ao comprimento do trem, de 200 metros. Eu tenho um trem com 20 elementos, 19 vagões e uma locomotiva, então esses 20 elementos me dão a composição de 200 metros e a uma velocidade de 20 metros por segundo, o que me permite escrever a função horária do trem, que é dada da seguinte forma: S0 é igual a zero, ou seja, a posição inicial é igual a zero, não aparece na função, tá? Então, ST é igual a 20t. 200, que é o deslocamento dele na travessia, é dado pela função 20t. E aí eu descubro o tempo. Tempo é igual a 200 dividido por 20, que corresponde a 10 segundos. Então, ele leva 10 segundos para atravessar o sinaleiro. Letra B, eu quero saber quanto tempo leva para esse trem atravessar uma ponte de 100 metros de comprimento. Na verdade, eu esqueci de fazer esse slide e fiz no momento que estava gravando o vídeo. Então, não tem a imagem, mas pode ser usada as imagens dos exercícios anteriores, que o raciocínio é o mesmo. Então, eu tenho o seguinte: o ΔS considerado é o comprimento do trem mais o comprimento da ponte. Isso vai ser o meu ΔS para essa questão, que vai ser 200, comprimento do trem, mais uma ponte de 100 metros. Então, no total, o deslocamento será de 300 metros. 300 metros. Aí eu tenho o seguinte: S do trem
é dado por 20t, visto no slide anterior. Então, quando a posição é 300, eu tenho 20t. T é igual a 300 dividido por 20, 15 segundos. Então, para atravessar a ponte, esse trem vai levar 15 segundos. Um trem de comprimento L igual a 200 metros, em trajetória retilínea, tem velocidade escalar constante. Velocidade do trem, 20 metros por segundo. Um automóvel de comprimento L igual a 2 metros está em uma trajetória paralela à do trem, com velocidade escalar constante, caminhando no mesmo sentido do trem e vai ultrapassá-lo. O intervalo de tempo decorrido desde o início até o fim da ultrapassagem completa do trem é 10,1 segundos. Calcule a velocidade do automóvel. Vamos lá. Eu tenho a seguinte situação. O automóvel está do lado do trem, paralelo ao trem, e vai ultrapassar o trem. E aí eu tenho o comprimento L', que corresponde ao comprimento do automóvel. Eu vou considerar esse ponto aqui na traseira do automóvel. E eu tenho o seguinte, que no momento da ultrapassagem, eu tenho essa situação. Após a ultrapassagem, só é considerada ultrapassagem quando esse ponto, a traseira do automóvel, estiver alinhado com esse ponto da dianteira do trem, certo? Então vamos lá. Eu tenho que a função horária do automóvel é 0 mais velocidade do automóvel vezes o tempo. O A ficou enorme aqui, mas é um A pequenininho aqui, certo? Então eu escrevo. A função horária do automóvel é dada por 0 mais VAT. Como eu considero aqui a origem das posições, eu vou dizer que aqui é o ponto 0, então a função horária do automóvel fica VAT, velocidade do automóvel, vezes o tempo. A função horária do trem é dada da seguinte maneira: posição inicial do trem, SO, mais velocidade do trem vezes T. S é igual a SO mais VT. Acontece que, nesse esquema aqui, eu observo que eu vou considerar a traseira do trem. Então, a traseira do trem, quando o automóvel começa a ultrapassá-lo, está em relação à origem que eu adotei, que é esse 0 aqui, ela está a uma distância de 2 metros, que é justamente o comprimento do automóvel. Então, a posição inicial do trem, que eu vou adotar esse ponto aqui, é 2 mais 200, que é o seu comprimento total, 200, mais velocidade do trem vezes tempo. A função horária do trem é 202 mais 20t, que é a velocidade do trem, certo? A ultrapassagem acontece em 10,1 segundos. E aí, vamos lá. Na ultrapassagem, eu tenho que a posição do trem é igual à posição do automóvel. Só que eu não tenho a velocidade do automóvel, é justamente isso que eu quero achar. Mas, vejam só, na ultrapassagem, esse ponto aqui está alinhado com esse ponto aqui. Aí o carro ultrapassou, certo? Eu sei que isso acontece em 10,1 segundos. Então, eu vou substituir o tempo. Aí eu tenho 202 mais 20 vezes 10,1 é igual a 10,1 V. 202 mais 202, 20 vezes 10,1, 202, é igual a 10,1 V. E aí eu tenho 404 é igual a 10,1 V. V é igual a 404 dividido por 10,1. A velocidade que o carro tem na ultrapassagem, ou para ultrapassar, é de 40 metros por segundo. Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.